tô gostando dessa musiquinha, hein? Conhecendo a Deus e o fazendo conhecido entre os homens. Paradoxos, 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 paradoxos. Tá aí. Boa tarde, graça e paz. Pai de Deus, Shalom, Salam Aleikum. Every nation. Vamos lá, cumprimento os facebookianos. Muito boa tarde para todos vocês que Amém. acompanham o programa Paradoxo aí com o Pastor Tex. Amém, Sejam Jesus. todos bem-vindos, que Amém. esse programa possa ser uma bênção na tua vida, como é para a minha vida também. Sim, glória a Deus. E que papai. sejamos todos uma bênção, né, Tex? Amém. Boa tarde, gente. Mas agora eu lembrei. Está preparado para dar aquele testemunho lá? Daquele de lá? Que você estava aqui, Deus mandou você subir lá? É verdade, é verdade. Você está preparado? É verdade. Dá para falar? Dá para falar. Gente, foi algo assim tão sensacional. Pela sua simplicidade, pela espiritualidade sem religiosidade. Tá? Ele vai dar um testemunho rápido aqui que eu achei muito legal. Vai aí, manda bala. Então, inclusive na última estadia do professor Tex, Amém. em cima aqui do prédio, Amém. né, que realmente também foi uma bênção para a minha vida, Amém. uma bênção para a vida de muitas pessoas. Amém, Então, Jesus. estava eu aqui no estúdio, né, tranquilo aqui, e de repente Deus toca no meu coração que eu deveria estar lá em cima. E é como você disse para Deus, espera um pouquinho. Né? Normalmente você diz assim para Deus, espera um pouquinho, daqui a pouco eu vou. Né? Deixa eu primeiro enterrar meus pais, minha mãe, né? Depois eu vou. E de repente Deus toca no meu coração e diz, você está atrasado, vai logo. Né? E o mais interessante de tudo que diz, né, que eu senti no coração que eu precisava ouvir uma palavra. Amém. Né? Amém. E Deus tocou no meu coração que eu não ia ouvir qualquer palavra. Amém, Porque também beleza. existe muito disso aí. Às vezes as pessoas Sim. querem se alimentar com qualquer coisa, Sim, né? sim. E é importante você saber diferenciar aquilo que é bom para a sua saúde espiritual Amém, e Jesus. aquilo que te prejudica no seu Amém, dia a dia. Jesus. Amém, Então que amém. possamos nos alimentar daquilo que é verdadeiro, né? Amém. Daquilo que vem do nosso Pai Celeste. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Você vê, isso já faz o quê? Umas 3 semanas isso? Né? E a gente estava sempre comentando, né? Mas chegava lá, a gente entrava com o programa e acabava esquecendo. Mas agora veio algo assim, vai logo. Agora vai logo. Deixa eu dar testemunho. Por que isso, meus irmãos? Porque quando eu ouvi uma chamada de Deus para um novo tempo na minha vida, isso foi em 1991, tá? Segundo semestre de 91, quando eu estava numa igreja, numa denominação, uma bênção, o pastor, uma bênção, assim, a gente estava lá com um grupo, lá em São Paulo, lá na Zona Leste de São Paulo. E chegou a mim, naquela época, uma fita cassete, né? um áudio, né? Do pastor Thomas Dawson, né? Do Mestre na Palavra. E aquilo foi tomando conta, foi vindo assim, mas... Né? E nessa época, Deus falou comigo por um sonho. Nesse sonho ele me indicou claramente que era para eu ir para lá. Só que é o seguinte, eu estava em São Paulo, Zona Leste, né? E a escola que ele estava abrindo era em Guarulhos. Então, da onde eu morava até a porta da escola, eram 2 ônibus, inclusive um intermunicipal. Né? Entende? E foi assim, eu ouvi, ele falou, vai logo. Fui, sabe, até com muita dificuldade financeira na época, fui com o auxílio da minha mãe na época, porque eu não tinha nem emprego, tá? Mas em obediência a uma voz, eu fui ouvir. Fui lá, fiz a matrícula na escola, chamava-se Escola de Treinamento Ministerial, que ficava dentro de uma igreja chamada Igreja Verbo da Vida. Tá? A Escola de Treinamento Ministerial era uma escola interdenominacional, tá? Que ocupava o espaço da igreja. Okay? Não haveria nenhum vínculo necessário, somente a otimização do espaço. Tá? E assim foi. Né? E assim eu comecei lá em 91, fiquei 10 anos lá. O curso originalmente era 24 meses, depois foi para 36, depois foi para 48, e aquilo foi se esticando. Sei que no final das contas acabei fazendo 5, 6 anos lá,
né, junto com Thomas Dawson, e aquilo foi assim, minha primeira bateria assim, de treinamento, né, que foi assim, um divisor de águas na minha vida. Né, e é isso, né, basta uma palavra tua e os montes se removerão. Né, Deus ele fala uma palavra para você. Às vezes o pessoal falando assim, Deus não tem revelado nada novo para mim. Eu falo, você tem andado no velho? Você tem andado naquilo que ele já te deu? Porque ele não vai te dar palavra nova até que você tenha cumprido aquela do dia que se chama hoje, da verdade presente. Porque é de glória em glória. Tá? Então é nesse parâmetro. Inclusive até não, parece que está combinado o negócio, mas eu estou ouvindo uma ação de Deus, porque o assunto que eu quero conversar agora, né? Gente, então não está nada combinado. Estou até abismado com isso aqui. Eu gostaria de dar, olha só, cara, eu gostaria de dar um aviso para vocês, tá? Que a partir do dia 3 de março, a escola Novo Pacto começa na igreja do pastor Elton e da pastora Viviane, tá? Da família de Cristo Church, também aqui no Gaivotas, tá? Na rua Pica-Pau, número 16. Tá? A partir das 19h30, tá? Vai até as 20h30. Ok? Não é nada prolongado. Se eventualmente a gente ultrapassa, porque acaba fazendo uma pergunta de um irmão, tal. Mas a nossa proposta é essa. 1 hora, que nem a rádio aqui, né? 1 hora cai bem. Tá bom? Não atrapalha o horário de ninguém. Né? A gente também não quer atrapalhar a liturgia de ninguém. Eu quero assim... aquilo que Paulo fala a Timóteo, Paulo fala a Tito, né? A Tito não. Fala Tito. Tito, não habla Tito, tá? Cuida do teu ministério. Tá? A escola Novo Pacto, a nossa visão é fundamento apostólico e profético, não mudou nada. Ok? O que nós estamos falando é fundamento. Você lembra, eu bato sempre nessa tecla e vou continuar assim. Tá? Aquilo que nós ensinamos não tem nada a ver com a liturgia da sua denominação. Nós não queremos ficar criticando liturgias. Nós queremos compartilhar pedagogias. Ok? É aquilo que a gente fala, né? Que é o sapato preto do homem e o vestidinho preto da mulher. É aquele pretinho básico que serve em qualquer lugar. Vanessa, boa tarde, graça e paz. Maria Galvão. Tá? Opa, quem está lá? Tá alô? Marli, boa tarde. Marli, boa tarde, tudo bom? Obrigado por estar com a gente aí. Tá ok? Então, inclusive, né, até aproveitando mesmo, né, esse testemunho, nós lá na escola de treinamento ministerial, nós tínhamos muitos pastores e presbíteros. Ok? Fica também um convite aí aos pastores aqui de Caraguatatuba e região, tá? Para que venha estar conosco lá. É um compartilhamento. Nós não somos a última bolacha do biscoito. É aquilo que Deus tem nos dado. Eu participo da Reforma Apostólica em Novo Pacto, começando em 94, que foi quando a Reforma começou a vir para o Brasil. Depois ela vai, na primeira instância, até 2000, ela vai com esse nome Reforma Apostólica. Depois vai dando uma movimentação, vai entrando um Novo Pacto. Vocês querem saber um pouco sobre essa questão? O Novo Pacto é o Evangelho da vida ressurreta, é o Evangelho de Cristo. Perdão, é o Evangelho da cruz em Cristo, ou de Cristo na cruz, que começa ali. É o Evangelho o acadêmico, né, que nos é ensinado, é até o Evangelho de Jesus, é até a cruz. Né? Mas o fato é, nem por maldade, nem por nenhuma pretensão, às vezes até por um simples desconhecimento, né? O Evangelho da ressurreição, o Evangelho do novo pacto, do pacto eterno, ele não é ministrado no nosso país. Tá? Graças a Deus está sendo propagado por intermédio de homens e mulheres de Deus que têm revelado isso a nós aqui. Somos muito gratos a isso, tá bom? Então, você, pastor, pastora, quiser trocar uma ideia conosco lá, são bem-vindos, ok? São muito bem-vindos, porque a nossa visão é uma visão global, a nossa visão é uma visão apostólica, né? E serei minhas testemunhas em Jerusalém, Israel, até os confins da terra. Né? Então, nada que Deus dá de particular interpretação, tudo que Deus dá é para o corpo. Nada que Deus te dá é para você.
tudo que Deus te dá é pão nosso, Pai nosso. Está entendendo isso? Nada é... Quando você começa a se fechar muito na sua estrutura, é mau sinal. Tá? É mau sinal. Aí você já está andando no espírito de Nimrod, né? O espírito lá, como chama lá? Que subiu lá? Torre de Babel. Muito obrigado. Torre de Babel. É um sistema Babel que se opõe a que Deus falou, crescei e dominai a terra, expandir. Ele falou, não, eu vou juntar. Eu vou juntar e colocar meu nome em cima, que Babel ou Migdal é algo que o homem cria para o sucesso dele mesmo. Então, Migdal ou Babel. Tudo que o homem cria para dar para ele, para se auto-enaltecer, ele consegue subir por um tempo, depois da bagunça. Por isso que cada um fala uma língua. Tá? Em cada nível, por quê? Porque isso nunca foi, jamais será o plano de Deus. Então, o plano de Deus é tudo que ele vai dando ao corpo. Por isso ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas e mestres, com vista ao aperfeiçoamento do corpo. Porque Deus não vê denominação, Deus vê o corpo. Lembra quando Jesus aparece a Paulo lá em Atos capítulo 9 e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Como persegue? Não está perseguindo Jesus, está perseguindo o corpo dele. Porque quando você persegue alguém de Cristo, está perseguindo o corpo de Cristo. O mistério da cristandade é deixar de ser deixar de ser para ser um. Tá? E outra, não é unidade. Eu gostei dessa expressão que você colocou, porque até então foi ensinado para nós unidade. Mas Deus tem, eu porém vos digo, Jesus falou, o que eles ensinaram? Ensinaram sobre Neimatov, o Manahim, Shev, Ganfim, Ganvia. Fala como é bom que andemos em união. Isso era no velho pacto. Mas Deus tem revelado algo mais profundo, que agora chama-se unicidade, não mais unidade. Ora, meu caro amigo Tex, você pode exemplificar isso? Posso. Vamos supor que você quer fazer uma salada de batata. Então você pega as batatas, cozinha, e tem aqui você faz uma salada de batata, mistura com maionese, orégano, sei lá, essas coisas. O que você tem aqui? Você tem uma salada de batata. As batatas estão unidas para um propósito. E unicidade, quando você pega essas batatas e passa ele no espremedor de batata, quando você coloca ele no espremedor, aí o que acontece com essas batatas? Elas deixam de ser uma união para tornar uma só massa. Entenderam isso? Essa é a diferença de unidade e unicidade. Unidade, nós somos um monte de batatas juntas. Mas esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é unicidade. Quando ele fala que sejamos um, ele fala um só corpo. Quando fala um só corpo, não é como não era no velho pacto, com as pedras. Sempre que Pedro fala de pedras vivas, é que as pedras vivas elas se encaixavam, elas se formavam um só altar. Obedecendo às suas características, à sua personalidade, que Deus nunca mexe na sua personalidade. Ele vai adequando os sanguíneos com os coléricos, tá? Ele vai adequando, ele vai fazendo ali, tá? Mas que manifesta a glória de Deus na terra. A terra aguarda a manifestação dos ruios de Deus. Quem sabe de onde vem, quem é e para onde vai. Ok? Maurício Rosa está aqui. É o Mauricinho. É uma flor de pessoa. O Maurício. Fala, meu, tá de boa aí, velho? Tá bom? Vamos lá, então. Então, feito esse aviso, né? Eu te passei aí Isaías 43:10. Lê pra gente aí. Vamos lá. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Amém. Então, vamos lá. Esse versículo, eu acho que ele vai ser assim o slogan da escola. Né? Vós sois as minhas testemunhas.
diz o Senhor, e meu servo, a quem eu escolhi para que saibais, creiais e entendais. São as 3 fases. Saber, crer e entender. Porque não adianta nada você saber, você crer, mas você não entender. Porque você só desfruta daquilo que você entende. Tem muita gente fazendo coisa que ela pensa que ela sabe, mas ela não está enquadrado nisso. Tem um assunto que está assim na minha cabeça, ó. Eu estou grávido desse assunto. Qualquer dia eu vou ministrar ele. Que é a diferença de habilidosos e habilitados. Há uma grande diferença entre habilidosos e habilitados. Eu, com 17 anos de idade, eu era bem habilidoso para dirigir o carro do meu pai. Mas, no entanto, eu não podia porque eu era menor de idade. Então, eu não estava habilitado. Tem muita gente que é habilidosa, mas não é habilitada. E se você, por mais habilidoso que você seja, se você não estiver habilitado para isso que você está fazendo aí, filho, tá? Você está infringindo a lei, você se torna um contraventor penal, inclusive no espírito. Então não se trata de você andar nas suas habilidades humanas, até espirituais. Jesus Cristo, com 12 anos de idade, já era habilidoso. Você via que ele estava com 12 anos, já discutia com os epicureus, mas ele teve que esperar aos 30 anos, porque somente aos 30 anos ele estaria habilitado. Está entendendo isso? E isso é um dos maiores desafios da raça humana, a obediência, a submissão, entendendo os kairos de Deus, os tempos de Deus para a nossa vida. Eu acho que é o maior desafio. Tanto que isso é tão importante que nós já ensinamos isso no passado. Qualquer dia a gente vai voltar falando sobre o Cronos, o Kairos, Olam e o Aion. São as 4 medidas de tempo que fala na Bíblia. Tem muita coisa que foi traduzido para o português aqui, socado do jeito que entenderam. Então, tem muita coisa que a gente entende totalmente errado. Você sabe, até crê, mas não entende. Aí dá pepino. Tema de hoje, novo pacto, Deus impartindo sua vida em nossas vidas. João 10:10. Vamos lá. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e que a tenham com abundância. Isso. Aí já tá uma cobra que a gente vai matar essa aqui. Eu particularmente, quando eu pregava isso, antigamente, o que eu falava? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. O que eu ensinava? Que Deus estava me prometendo que eu teria uma vida em abundância. Só que não. Não é isso. Para você entender o que ele realmente estava falando, você tem que entender que no original, na Bíblia, tem 4 palavras para vida. A primeira palavra é a vida bios. O que é vida bios? É a vida do alface, do tomate, a vida biológica. Tá? Então, a vida bios. Isso é uma palavra que explica a vida. A segunda palavra que fala para a vida é psique. Psique ou psique, que é a estrutura almática dos seus desejos, vontades, que também é traduzido na Bíblia como vida, mas não é psique. Olha só que interessante. Uma outra palavra que se traduziu para a vida, que também a gente faz confusão, que no original é anástrofes. O que é anástrofes? Anástrofes é seu estilo de vida. Entendeu? É a sua rotina, é a sua estrutura. Quando Jesus chama Pedro ele tinha a sua anástrofes.
A sua estrutura de vida. Deus falou para ele, agora você vai ser pescador de almas. Ele está falando, o que ele está fazendo? Uma metanoia de anástrofes, uma mudança de mente, uma mudança de um sistema de vida para outro sistema. Quando Deus chama, Abraão foi chamado o pai da fé, porque ele estava em Ur, na sua anástrofes, entende? Na sua rotina, nas suas crenças, naquilo ali, ó. E Deus fala, Abraão, sai. Você pode ver, Jesus passou por Pedro, por Mateus, e falava o quê? Follow-me, siga-me. Porque ele estava materializado, era Deus materializado. Porque a primeira coisa que Deus vai falar para você é sai do pecado, arrependa-se. O novo nascimento trata com gente, com o sangue de Jesus, te compra. Mas somente a cruz de Cristo é que te transforma. A igreja, infelizmente, ficou parada na contemplação do Cordeiro. Nós entendemos e creio piamente na obra, né, expiatória do Cordeiro perfeito. Mas ele era Jesus, o Cristo. Estou entendendo isso? Então, agora voltando ao texto de João 10:10, quando ele fala, agora lê novamente, vamos lá, quer ver? Pode ler novamente. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e que a tenham com abundância. Isso, agora vem a quarta. A quarta é Zoe. A Zoe é a vida de Cristo, é a vida de Deus fluindo em nós. Estão entendendo? Não é, ele não está falando, ele não está convidando você para ter uma vida boa. Ele está falando para você ter uma vida que você nunca imaginou. Aquilo que os teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram. O convite dele para nós é viver uma nova natureza. Quando a gente fala dessa nova natureza, não é um Tex 0 km. Tu não pensa, ele zerou a minha quilometragem. Não é isso. Essa nova natureza é o quê? Quando eu aceitei Jesus, quando vocês aceitaram Jesus de todo o coração, o sangue de Jesus te redimiu, te justificou. Mas você também morreu com ele na cruz. Porque a cruz não é só para ele. As pessoas, infelizmente, as pessoas pensam que ele morreu na cruz para você não estar. Não, ele morreu na cruz para que você pudesse morrer com ele na cruz. E o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos é o que te ressuscita. Estão entendendo? Aquela vida que Jesus teve ao domingo, que é a vida glorificada, aquilo é o plano de Deus para nós. Ele é um protótipo, ele é o primeiro de uma espécie de gente que é o quê? Você lembra que tocaram nele? Se eu não tocar, ele comeu peixe, tocou, falou com as pessoas viram. Então ele estava 100% materializado e 100% em espírito. Porque, gente, vamos lá. É Jesus, o Cristo. Você percebe até que não se fala muito isso? Fala muito de Jesus. Mas por que não fala o Cristo? Porque não tem ainda o entendimento do papel do Cristo. Por que é falado isso, meus irmãos? Porque o plano de Deus, essa nova, a religião prega para nós, a palavra new, que eu já expliquei várias vezes, o que é? É um atualizado, um mais moderno, um 0 km. Não, a palavra de Deus, quando fala para nós, não usa essa palavra da nova natureza como um new, um atualizado. Não, ele fala a palavra kainon. Kainon é o inédito. É um 100% homem e 100% Deus. É aquilo que o apóstolo Lucas Marques fala de café com leite. Tem uma jarra de leite,
um bule de café, tem um copinho, você junta as duas naturezas. Deu para entender? Na cruz, juntou-se o café com leite. Então você não é mais alguém que busca Jesus. Agora você é alguém que porta Jesus. Eu não, Senhor, agora eu entro na tua presença. Não, filho. Não tem mais como você sair da presença, porque você, agora que vocês estão entendendo o que eu estou falando. E de posse dessa nova natureza, desse kainon, dessa nova natureza, é que eu vou começar a viver a minha vida. Eu não vivo uma vida como quem busca o poder de Deus. Eu vivo uma vida como que o Deus de poder está em mim e eu nele. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Um parênteses, qual tradução que você pegou? Ferreira, né? Ferreira. Sabe por quê, gente? Almeida. Olha que tradução excelente aqui, que muitas estão erradas. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho. Tem muitas traduções que está escrito fé no Filho. Não, nós não temos que viver... No velho pacto, você vivia pela fé no Filho. Viver da fé no Filho é viver na promessa. Agora, eu vivo da fé dele. Por quê? Já não sou mais eu quem vivo. Quando fala eu, é o eu mesmo. Agora não é mais um eu, é um nós. Estão entendendo isso? E é um nós, Cristo em nós, esperança da glória, e é um nós. Já não tem mais o eu, agora é um nós. Por isso que Deus pode falar com ele, vai ouvir o que nós estamos falando, porque não é o Tex e o Miau, é o nós. O nós sobe lá porque nós está querendo falar com nós. Então nós sobe para ouvir nós. Então não tem maiores ou menores. É uma só carne, um só espírito. Isso é o corpo funcionando. Quando eu falo da escola, é um nós que quer compartilhar o que nós, os 2 peixes e 5 pães que Deus deu para nós, que não é justo. Eu estaria sendo ladrão infiel se eu guardasse só para mim esses 35 anos que a gente tem de caminhada. Por quê? Porque já não sou mais eu. Agora é um nós. Está entendendo isso? Olha, já estou crucificado. Olha só. Ele não falou, eu sou lavado pelo sangue. Embora estivesse. Glória a Deus por isso. Já estou crucificado com Cristo. Aonde que você experimenta a vida do nós? É na cruz. Enquanto você não experimentar a cruz, Efésios... Consegue buscar Efésios 3:10 aí? Não estava aqui, mas está falando aqui. Enquanto você não experimentar a cruz, o que você faz? Você vai para a tua igreja, independente de qual for, você pensa assim, eu vou na igreja para obter um favor de Deus, uma direção de Deus para mim, tá? E eu vou depois viver a minha vida, tá? Você vai à igreja como quem vai ao banco, como quem vai como quem vai ao banco, como que vai ao hospital, entendeu? Você vai buscar algo, você entra sozinho e sai solitário, né? Enquanto você não tem essa experiência da cruz, você vai para a igreja como alguém que vai para uma rave. Você já viu uma rave? Como é que é? É um monte de gente com a música barulhenta, né, do diabo. Aquele negócio. O cara fica lá sozinho, velho.
ele está sozinho na multidão. Ele não se relaciona com ninguém. Está entendendo isso? Então ele vai ali para buscar um benefício de si mesmo. Ele não tem visão de comunidade. No sentido da unicidade. Tá? Muitas vezes só conheço o cara que senta aqui porque é engraçado, né? Você já percebeu que a grande maioria de nós, a gente senta sempre na mesma cadeira na igreja? Já perceberam isso? Eu me lembro que um dia... Por que a gente faz isso? Porque nós somos de tradição, rapaz. Um dia, eu lembrei aqui, um dia nós chegamos na escola dominical. Aí quando nós chegamos lá, todo mundo travou na porta, né? O Thomas chegou antes e virou as cadeiras tudo contra. O púlpito estava para lá, ele pôs o púlpito no começo da igreja e ficou ali esperando. Quando chegou todo mundo, o púlpito estava aqui, todo mundo teve que virar nas cadeiras e virar para cá. Né? Ele falou, isso aqui é só para quebrar a tradição, gente. E olha, vou dizer uma coisa para você. E não é tão incomum gente brigar porque o cara sentou no lugar dele. Aquele sentou no meu lugar. Não tem nada a ver. Às vezes você gosta de um cantinho porque fica mais fácil, o ângulo, tá lá, o ar-condicionado, mas nós somos de tradição. Vai lá, olha para mim lá. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Isso. Como que são reconhecidos? Pela multiforme sabedoria de Deus que é manifestado pela igreja, pela eclésia. É interessante que quando a gente prega o evangelho, a pessoa pergunta para você assim, né? Você é crente? Sou. Qual é a próxima pergunta que ela faz? Qual igreja? De qual igreja você é? Fala, mas por que você está perguntando de qual igreja? Porque cada um, vocês são mais divididos que outras coisas. E o que fala Paulo? E por haver entre vós tamanha divisão, é que a palavra de Deus é blasfemada entre os gentios. Está entendendo isso? A terra aguarda pela manifestação dos filhos. Você lembra que está a minha palavra filhos? Tem filhos teknion, filhos teknon e filhos ruios de Deus. Pelos maduros. Aqueles que se movem. Aqueles que entendem